Carlos Gracker, ele, na verdade, ele seria o meu bisavô. Ele nasceu em Tubarão e veio para Brusque, empreender em Brusque. Quando ele chegou a Brusque, ele também foi trabalhar no correio, no telégrafo e tal, e ele foi entendendo a necessidade da cidade. Havia empreendedor dele, então fez com que ele alugasse Hotel Scheffer, na época, e lá ele montou o primeiro cinema. Em 1895, é onde surgiu o cinema, onde nasceu o cinema para o mundo. E em 1915, o vovô Carlos já montava, então, o primeiro cinema em Brusque. A minha mãe gostava muito, ela tinha uma memória maravilhosa e ela gostava muito de contar as histórias. E eu sempre gostei muito de ouvir porque era muito interessante, né? Então, o cinema era um acontecimento e, normalmente, as pessoas que vinham à noite no cinema, principalmente sábados e domingos, eles iam na missa e, depois da missa, vinham para o cinema. Então, as mulheres colocavam as suas melhores roupas, os homens sempre vinham de paletó e gravata. Então, era um acontecimento, era uma diversão, mas era um acontecimento na cidade. E o diferente é que, naquela época, os filmes eles eram mudos, e para ilustrar esse filme, ou sonorizar esses filmes, o meu avô contratava uma banda. Esses 3 integrantes ficavam conforme as cenas do filme. Se era uma cena de romance, eles se adaptavam com uma música que remetia a um romance. Se era um momento de ação, eles tentavam acelerar um pouco com alguma música conhecida na hora, naquele momento. Vendo a cena, eles tentavam se adaptar. A dificuldade era tão grande na época de ter os filmes aqui, as películas, porque antigamente os filmes eram 35mm. Então, às vezes, os filmes demoravam para chegar na cidade, em virtude do trajeto que tinha que ser percorrido. Então, isso são motivos que me faz entender da persistência de se fazer filme naquele momento, naquela época, as dificuldades encontradas numa cidade do interior e com o cinema mudo, com essa criatividade, com esse empreendedorismo todo. Então, realmente, momentos que foram passando do Cine Esperança para o Cine Guarani e foi se transformando tudo isso. O meu pai, ele começou ele vendia aparelhos eletroeletrônicos. Ele se associou com o seu Schlindwen e eles iam para o interior vender rádio, vender vitrola. E aí, então, meu pai resolveu que ele tinha que cuidar dos negócios da família. Então, ele resolveu se dedicar aos negócios da família e foi ali, então, que ele veio para o cinema e para o hotel. O Carlos Gracker, ele tinha um espírito empreendedor muito além da época. E o meu pai herdou isso do meu avô. A gente foi criada, né, dentro desse contexto como um todo. Empresa familiar tem isso, né? E principalmente na época que a gente foi criado, a gente morava junto, a gente tinha tudo, acontecia dentro do hotel e do cinema, né? E o bar, quer dizer, foram vários empreendimentos, mas agora no foco o cinema, a gente tem essa lembrança de estar sempre participando de todos os eventos, todas as datas, todas as comemorações, sempre misturando com a nossa história de família, né? É impossível contar alguma coisa que não esteja no contexto da família, né? Eu sempre digo que meu pai não era hoteleiro, quer dizer, não era eu que dizia isso, a minha mãe dizia isso, né? Que meu pai não era hoteleiro, meu pai era dono de cinema. Era a grande paixão dele. O Cine Guarani veio
e ele já foi instalado onde era a hospedaria. Ele já não era mais na casa do Scheffer, ele veio para onde era a hospedaria. E então ele já era diferente, ele já existia som, né? E as cadeiras também eram diferentes, já não eram mais cadeiras de palha, já era um outro tipo de cadeira. Então ele tinha era mais moderno, né? Já tinham, eu acredito que deve ter surgido em outras cidades e aí ele foi copiado, né? Para acompanhar o progresso, né? E aí então ele não era mais cinema mudo, já era o cinema falado. E aí já começou a era do Vidafone, que começava a ter uma sonorização, já que ela... e depois o Moviefone, que dava essa integração do som e da imagem ao mesmo tempo. Já começou com os cinemas com sonorização. Meu avô tinha esse cinema itinerante primeiro, até construir depois, então, a sede, né, que é o Cine Guarani, lá na década de 40, 1940, né? Meu pai, realmente ele era uma pessoa diferenciada, ele pensava muito à frente dos negócios, né? Ele sempre tinha uma visão à frente. Então, ele, de todos os empreendimentos que houveram, sempre tinha um olhar de trazer coisas diferentes, de fazer diferente. Como é que eu dizia? Meu pai era um sonhador. Eu ia daqui a Florianópolis com ele falava de negócio daqui a Florianópolis, do que ele não tinha criado, do que ele ia ainda fazer, de fazer as contas do novo hotel, de quanto que dava, quanto que era isso. E eu ficava assim impressionado, né? Porque a facilidade que ele tinha, né, de mentalizar tudo aquilo e chegar a conclusões, né, de viabilizar um determinado negócio, né? A mãe, na verdade, era quem ancorava tudo, né? Porque o pai era mais para os negócios, né? E tudo que a gente precisava, pedia para ele e dizia assim, vai ver com a tua mãe. Se a tua mãe deixar, pode... Como a gente gostava, legal. E eu aprendi com ele, eu depois passei para os filhos, olha, né? E a avó Naíra, assim, na época de infância, a avó trabalhava muito, né? A avó era aquela pessoa que estava na frente da cozinha. Então, assim, a gente tem muitas lembranças delas de Natal, de aniversário, de estar sempre, assim, querendo fazer o bolo mais bonito, fazer festa, né? A minha avó sempre foi muito família, muito de unir todo mundo. E os dois, então, eles tinham uma cumplicidade muito grande, assim, eles se completavam realmente, né? Era um casal que, assim, ele imaginava, ela botava em prática, os dois, ele estava sempre à frente, às vezes, Arno, tu és louco, não vamos fazer isso, quando via, estava os dois fazendo, e isso era o tempo inteiro. A minha mãe, que era aquela durona e que acredito que aprendeu a ser, né? Foi uma pessoa de uma força, de uma presença, e ela, a maneira como ela se empoderou era se chamando Dona Nair. Então, ela foi conhecida como tal, porque era a maneira como ela achava que ela obtinha respeito das pessoas se chamassem de dona. Então, assim, falar de mulheres hoje, que as pessoas dizem, a mulher quer respeito, a mulher quer posicionamento, eu tive isso em casa desde sempre. Em 1932, ele demoliu o Cine Guarani e ele fez uma grande construção com um cinema maior, porque as cadeiras eram de madeira, as cadeiras eram de palha. Mesmo demolindo o Cine Esperança, o Cine Guarani e dando continuidade ao projeto, ele construiu o Cine Teatro Real, que era um cinema maior, mais amplo, com 1.250 lugares. Esse cinema, ele era considerado o cinema mais atual de Santa Catarina. E nós estamos falando em 57, nós não estamos falando do ano 2000 e nada disso. É realmente tu pensar muito à frente, né? E dar esses
longos passos, como sempre também era contado lá em casa, sem um tostão, né? Sempre confiando em relacionamentos, em amigos, no bom, na idoneidade, né? Meu pai sempre foi aquele que ia buscar os recursos, vislumbrava o negócio, e a minha mãe, então, era quem botava a mão na massa e fazia acontecer. Esse é o grande sinergia que os dois tinham, digamos assim. Teve um fato que inusitado e que causou muita dificuldade para a família na época, foi do incêndio que aconteceu no cinema, no Cine Real. As máquinas de projeção na época, os filmes eram de uma película, e essa película ela era inflamável. E dentro do projetor, ele tinha um sistema de luminosidade que era um carvão, não podia entrar ar. E a pessoa provavelmente esqueceu essa portinha aberta, pegou fogo na cabine e o cinema estava lotado. E aí foi uma correria generalizada, as pessoas tentando sair. Deve ter sido muito traumático, porque foi uma coisa que aconteceu de repente e assim, todo mundo que estava no cinema, que saiu, veio ajudar a apagar o fogo, né? Então a lembrança que eu tenho disso é das pessoas pegando água para apagar o fogo. E depois as histórias que vieram depois, porque o dia seguinte não foi fácil, né? Era um cinema relativamente novo e que queimou a parte de cabine. Então, o que queimou foi a máquina, rolos de filme inteiro, que aquilo custava, tinha que pagar, né? Pagava para passar o filme, imagina queimar o rolo de filme. Meu pai ficou sem dinheiro e o meu pai era amigo desse gerente do banco, e ele foi conversar com ele. E ele falou o seguinte para ele: eu não tenho como te ajudar, porque ele não tinha autonomia para fazer um empréstimo, né, para alguma coisa nesse sentido. E chegou lá no banco e conversou com, eu me lembro bem, assim, eu lembro o nome, porque o pai falava muito, a minha mãe também, o seu Genésio Lins, foi a pessoa que era o gerente do banco e que ele recebeu o meu pai contou a história toda e tal. Aí ele disse, pois é, Arno, e assim, ó, o que tu podes me dar de garantia? O meu pai falou para ele: a minha honestidade, que eu vou te pagar, e eu tenho o que eu tenho para te oferecer. Eu tenho uma mulher e 2 filhos. É isso que eu tenho. Então, eu acredito assim que ele pensou, o seu Genésio deve ter pensado assim: pô, esse homem realmente, né, veio aqui de mãos limpas e tal, eu vou te dar um empréstimo. E deu um empréstimo para ele. E aí o meu pai voltou com essa promessa e não ficou só na promessa. Ele realmente recebeu o dinheiro e conseguiu refazer e bola para frente. E nessa inauguração desse novo Cine Teatro Real, o cinema estava lotado. Os lugares estavam super lotados. Eu sei que a minha avó conta, né, a Nair, ela conta que as filas para cada sessão eram enormes. E para a semana inteira ele estava vendido. As pessoas já formavam fila já para a semana toda e para comprar os ingressos. Então foi um sucesso muito grande na reabertura e a reinauguração do Cine Teatro Real. Eu conheci o cinema com uma máquina só. Eu trabalhei, quando pintamos cartazes, eu rebobinava os filmes, porque era uma máquina só. Quando eu tinha aqueles meus 15 anos, com 16 anos, para ganhar a entrada grátis, porque tinha uma máquina só. E quando botava um rolo de filme, botava outro. E tinha que rebobinar ele para voltar. E veio um filme uma vez que as latas que veio a parte número 1, número 2, número 3, número 4, a parte do final do filme veio na primeira parte.
Alguém mandou, porque vinha em lata, né? E quando começou o filme, começou com o final do filme. O cinema era o point de domingo à noite, né? Então, acabava a missa, a galera vinha toda para o cinema e isso dava fila até pelo corredor do cinema e ia afora pela Avenida Consul Renault. E quando veio a notícia que o cinema ia ser fechado para reforma ou fazer uma coisa mais evoluída, isso deu um transtorno na galera de domingo à noite, né? Que nós ficamos um bom tempo sem cinema. E muitos até falavam, será que realmente vai voltar? Será que vai dar certo? Né? E isso fez muita falta. Mas foi muito importante também a reforma, a evolução do cinema. E quando voltou, a gente começou a comparecer novamente e está aí o Cine Grager até hoje. Né? O cinema é uma coisa bem diferente do que, por exemplo, você vê um filme em casa. Quando você chega no cinema, você já vai à fila, vai lá comprar uma pipoquinha, senta, né? E quando as luzes apagam, né, você vê aquela imagem enorme na frente, aquele filme, né? Aquilo te dá uma sensação de sons que vem de tudo quanto é lado. É um prazer que você não pode explicar. O cinema, para mim, era a diversão de fim de semana, junto com o jogo de futebol. Eu lembro que chegava domingo à noite e o centro da cidade entupia de gente nas calçadas, principalmente a hora que terminava a missa das 7 da Matriz. Vinha todo mundo para o cinema. A gente já se prontificava em vir, ficava todo bonitinho, botava um cheirinho. Geralmente a gente vinha de bike ou de ônibus, porque eu morava na Santa Terezinha, então tinha que vir de bicicleta, né, a maioria das vezes. O ônibus era assim, ele parava aqui no centro, no jardim, o pessoal mais antigo deve se lembrar disso. Ele saía às 11 horas da noite, então quando a sessão começava às 8h30 da noite, a gente, às vezes, tinha que sair uns 5 minutinhos antes, não acabava de ver o filme. Então, era um transtorno. Aí tinha que estar outro dia perguntando para alguém, assistisse o filme até o final, que eu não consegui. Tinha que sair 10 minutos para não perder o ônibus, porque senão ia a pé. Na época, eu iniciei somente com a Dona Vânia. Dona Vânia também veio de Balneário para trabalhar no hotel daqui. Ela saiu do Hotel da Praia para trabalhar no de Brusque. Daí, assim, o cinema foi expandindo, né? Que naquela época era somente uma sala de cinema, com 230 lugares, que era o Cine Teatro Real, e foi mudando, foi crescendo, e estamos juntos crescendo também, onde estamos aí com 34 salas espalhadas pelo Brasil. Mas a gente está sempre assim, lutando e fazendo com que isso cresça e realmente enalteça a cidade, a população que precisa, né, do entretenimento como cinema. Bom, eu nasci dentro do cinema, o cinema faz parte da minha vida. Desde que eu era pequeno, via meu pai, desde sempre trabalhando com cinema, então não tinha como eu não ser apaixonado por isso. Eu me lembro muito bem, um fato engraçado, que nas férias, né, a gente ficava em Brusque, e eu lembro que eu vi o Toy Story, acho que nas férias, 15 vezes no cinema. Eu sabia a fala de todos os personagens. Então eu amava estar ali dentro, eu amava ver meu pai trabalhando, as pessoas entrando dentro da sala do cinema, aquele cheiro da pipoca, aquela fila, aquele movimento onde as pessoas iam no cinema como um evento mesmo do dia. Então era muito legal estar participando, estar junto. E quando eu era pequeno, acabava o filme, eu estava lá dentro da sala. Muitas vezes eu até ajudava a limpar a sala do cinema, achando o máximo estar junto com meu pai, estar junto com os colaboradores e sempre sonhando um dia poder trabalhar dentro do cinema e viver isso de verdade. O que eu lembro na minha época, os filmes que mais se assistiam eram Os Trapalhões, aquele Mad Max. Inclusive foi um dos filmes que mais marcaram a minha vida, Mad Max. Que eu era muito jovem, né? É o que eu me lembro. A televisão, ela impactou bastante na época, né? A gente teve, assim, foi bastante prejudicado, né? A televisão. O pessoal realmente se afastou do cinema, né? E depois da televisão veio ainda o videocassete, né? Então, isso aí fez com que caiu bastante na época o público, né? A gente criou algumas alternativas nesse período,
A gente acabou aumentando o palco. Já existia um palco no Cine Real, mas o palco, ele não... Para essa época aí, ele já não era um palco que era adequado para os espetáculos que aconteciam na época. Aí a gente aumentou esse palco, fez um palco maior, bem grande até por sinal, e começamos a trabalhar com uma situação alternativa, com shows, com espetáculos, com teatros, com comediantes. Então foram vários espetáculos que tiveram em Brusque aqui. Eu, nessa minha sempre persistência de buscar alguma alternativa para o cinema, né? Porque o cinema era da família, mas a família tinha outros negócios, mas eu fiquei encantado com o cinema e convenci, o Sandro também estava sempre junto comigo, né? E aí eu comecei a descobrir que lá em São Paulo, alguns cinemas desses grandes, que a gente chamava cinema de rua, hoje é chamado ainda de cinema de rua, e lá em São Paulo, esse cinema de rua começaram a sobreviver com as pornochanchadas. E aí as pornochanchadas estavam aí estourando nos grandes centros, mas a gente não podia exibir aqui em Brusque, que tinha um problema. Quem era dono do cinema não era eu, era o seu Arno Gracker, uma pessoa pública, né? Foi candidato a prefeito, religioso, dona Nair também, era membro da igreja católica e tudo mais, né? Fazia parte da ação social, né? Como é que esse casal iria botar um filme desse no cinema deles? Mas eles foram viajar, foram para a Europa, e ficar lá 45 dias. Eu pensei, rapaz, eu vou aproveitar esse momento e vou tocar um desse aí, porque o cinema não... Estava fechado já tinha fechado. E eu coloquei uma dessa pornochanchada que ele começou a lotar de gente, veio gente pra caramba. Quando ele voltou, ele soube dessa situação, né? E aí ele falou, olha, daqui de hoje em diante, se alguém perguntar, eu vou dizer que eu não tenho mais nada a ver com programação de cinema e que tu aí é que faz isso e tal. Eu disse, não, senhor, mas ele viu que a mesa estava cheia de dinheiro naquela época, não tinha cartão de crédito, nada, era só espécie, né? E aí, em vez dele me mandar embora, ele resolveu ficar comigo e você agora que é o responsável pelo cinema. Eu não tenho mais nada a ver com isso, tira o corpo fora. Não, a paixão, o meu pai nunca acreditou que, nem o meu pai e nem a minha mãe acreditaram que a televisão fosse derrubar o cinema. Eu acho que aquela esperança, aquela vontade de oferecer o melhor era tão grande neles que eles não pensavam nisso. O meu pai, eu lembro que ele dizia assim, isso o progresso tem que chegar, mas o cinema não vai desaparecer. E aí foi construído o Shopping Gracker, onde era o antigo Cine Teatro Real, que era um terreno super grande, de 1.250 lugares, foi feito o Shopping Gracker. Nesse espaço foi construído uma sala de cinema super moderna, o que de mais tecnológico que o mercado assim tinha na época. Mas aí, ao mesmo tempo que veio essa solução, que é essa construção tecnológica, vieram os problemas também, porque uma sala já não conseguia atingir os objetivos, porque começou uma era com mais opções de cinema, com mais facilidades a se receber os conteúdos cinematográficos, e aí
a gente manteve o nome Cine Teatro Real, quando inaugurou essa sala no Shopping Gracker. E uma sala explicaria de que maneira? O público vinha numa semana, num grande filme, num grande lançamento. Na outra semana, quando dava o término de uma semana, as pessoas queriam ver outro filme. E aquele filme ainda estava em cartaz, porque tinha muita gente ainda que não havia assistido. Então, os títulos eram maiores do que nós podíamos mudar. E aí a gente viu a necessidade de uma sala estava sendo reprimido o nosso movimento com os títulos que tinham, e aí a gente deu um jeito de fazer mais 2 salas de cinema no mesmo espaço, fizemos uma grande remodelação lá, e aí fizemos a mudança com 3 salas. E aí, depois disso, já mudamos achamos por melhor atualizar o nome, e o nome daí deixou de ser Cine Teatro Real, e aí o cinema veio se chamar, então, Cine Gracker, acompanhando o empreendimento e o acesso à tecnologia. Nós já viemos e fomos buscar a tecnologia em 3D. Ele foi o primeiro cinema do interior até o 3D e o terceiro do estado de Santa Catarina a empregar a tecnologia em 3D, que até então, além do investimento muito alto, era difícil de ter esse acesso, né? Eu sou da 5ª geração, eu sou tataraneta do Carlos Gracker, né? Eu não cheguei a conhecer o meu bisavô, que foi o Arno Gracker, né? Que também deu continuidade, mas eu escutei muito, assim, das histórias que a minha bisavó contava, que minha avó conta até hoje. Assim, desde os meus 3, 4 anos eu já estava dentro das salas de cinema, dentro das salas de projeção. Eu já ficava para lá e para cá, já mexia, já ajudava a desenrolar o rolo de filme. São coisas, assim, que me marcam bastante por eu poder hoje estar trabalhando ainda na empresa e com essa tecnologia que hoje a gente tem, né? Então, para mim, que vivi isso muito pouco, né, essa época antiga, já é muito marcante. Então, imagino que para minha avó, para minha bisavó, é muito mais impactante, assim, ver tudo isso da forma que está hoje, né? Eu lembro bem, assim, do 3D, eu já convivia mais, assim, né, eu já era maior, então eu já tenho boas recordações. Eu lembro que foi bem impactante. Então, foi um boom, assim, na época, eu lembro, para a cidade e para o cinema, né, para a história. E, paralelo a isso, veio o filme Avatar, que foi um marco da história do 3D. Então, eu acho que a gente conseguir trazer logo como pioneiro, assim, do 3D, da região, né, e a gente trazer já esse filme para ter essa experiência em 3D, eu acho que foi algo bem marcante para o Cine Gracker. E eu lembro muito bem, assim, os efeitos do filme e dos outros filmes que depois vieram, mas eu lembro que foi muito marcante, porque tinha muito efeito. Parecia que a gente estava indo para dentro da tela junto, assim. Como, claro, na época a gente não tinha outras tecnologias, não existiam televisões com essa tecnologia, então era aquele primeiro impacto, né? Então, todo cliente que assistia ficava realmente impressionado porque nunca tinha visto algo parecido. Tinha sido feito, então, o do shopping, o cinema do shopping, aí após 5 anos foram feitas essas 2 novas salas. Depois dessas 2 novas salas, 5 anos depois, foi feito o 3D, foi, né, implantado o 3D. E aí, 5 anos depois, a gente inaugurou a primeira filial, fora de Brusque, né? Então, eu acho que isso marca a nossa evolução, né? Como o passar dos anos a gente foi crescendo. Antes de 2015 teve ainda a inauguração da primeira filial, que foi na Havan, que foi em 2013. Então, também foi um marco, né? Então, eu acho que mostra que a gente foi cada vez evoluindo, foi buscando, né, cada vez mais, porque a gente foi vendo que sim, a gente poderia crescer, tinha para onde crescer, e que a gente não queria ser só uma rede local, e sim uma rede que a gente pudesse ter esse crescimento externo, né, fora da nossa cidade. Logo depois de toda essa mudança, e a gente construiu, empregou e fez os empreendimentos se tornarem maiores, com 3 salas, a gente notou que 3 salas já não estava dando... a gente não conseguia mais atingir
o público que eram muitos títulos. Eram 10, 12 títulos por semana sendo lançados. E muitas vezes a gente não conseguia, em 3 salas, usar e exibir todos esses títulos. A gente notou que as 3 salas que nós tínhamos no shopping eram poucas. E a gente precisava expandir. Só que no shopping a gente não tinha mais como aumentar, não tinha mais espaço. E aí começamos a pensar, e até hoje, nós fizemos uma historinha bem interessante, nós fizemos academia junto a vários alunos, um deles é o Luciano. E aí me surgiu uma ideia na conversa com o Luciano, eu falei, Luciano, vamos fazer cinema na van? E ele respondeu para mim assim, não dá, eu estou fazendo loja, meu negócio é loja, eu tenho que pensar nas lojas, eu tenho que pensar em construir loja, cinema não é meu negócio. Eu falei, não, mas eu monto cinema, tu me dás o espaço dentro da van. E eu falei, poxa, mas eu preciso expandir meu cinema e eu não tenho, vamos fazer um projeto dentro da van de Brusque. E ele falou assim, não, agora não posso, vamos ver e tudo mais e tal. E a gente se encontrava na academia diariamente e uma vez uma conversa com ele, num dos eventos que a gente esteve junto, eu falei para ele assim, ô Luciano, tu me falaste uma vez que a palavra não se encaixa na tua vida, que tu não gostas quando tu perguntas alguma coisa, tu falas alguma coisa, a pessoa fala não dá, não pode. E eu estou querendo fazer um cinema, tu gostaria de fazer, de expandir, tu estás me dizendo que não. Imagino que aquilo instigou ele, né? E ele pensou um dia, depois, sei lá, de 1, 2 meses, ele chegou na academia para mim e falou assim, Sandro, vamos fazer cinema. Está aprovado a tua ideia lá, vamos fazer um projeto piloto em Brusque e vamos construir. Aí eu falei, mas tu não querias fazer o cinema? Não, eu sei, mas eu tenho que ir agora... Não, é amanhã, vamos inaugurar. E as coisas, para quem conhece o Luciano, sabe que sempre é para ontem, né? E assim começou. Adequamos o projeto e em 2013, então, começamos a empreender dentro da van. Olha, a van, ela se notabilizou por levar uma loja para as cidades, que é um verdadeiro shopping. Então, nós chegamos numa cidade, apresentamos um produto diferente e faltava para nós, além de levar, que a gente sempre fala, além de uma loja, de uma área para passear, algo para mais entretenimento. E aí surgiu a ideia de nós levarmos um cinema para as nossas lojas em cidades onde não tinha cinema. Então a parceria veio para trazer mais opções para que as pessoas, ao visitarem a loja, não só passeassem, comprassem produtos, mas também tivessem um cinema nessas cidades e região onde elas foram o pioneirismo dos cinemas nessas cidades. Ver um cinema é diferente de ver uma TV ou ver um filme no smartphone, né? É todo um glamour, é o local, é o entretenimento, é a pipoca, né? É o namoro. Então, ter um cinema numa cidade é muito importante para toda a comunidade. E fico muito feliz de estar junto com o Cine Gracker, escrevendo uma pequena parte dessa história, né? A van tem 11 anos dessa parceria, mas aí, quando a gente já começou, já estava quase com 100 anos. E tenho certeza que vão muitos e muitas décadas para frente, porque está consolidado o nome da família Gracker, o nome do cinema Gracker, como uma marca de tradição no cinema do Brasil. O impacto do cinema na cidade, eu consigo hoje visualizar de 2 formas diferentes. São Bento do Sul, de uma maneira, e Joaçaba de outra. São Bento do Sul eu tive videolocadora por muitos anos, então eu já sabia que o público gostava de cinema. Então, quando inaugurou em São Bento do Sul, eu fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de gerenciar, porque eu sabia que era uma necessidade do lugar. E aí, quando eu fui para Joaçaba transferida, eu tive que fazer um trabalho desde o início, porque eu cheguei lá 2 anos depois, e eu cheguei no ano da pandemia. Então, quando eu cheguei, o cinema ficou fechado os 9 meses. E aí eu tive que fazer todo um trabalho para poder fazer com que o cinema fizesse parte novamente
da comunidade, porque ele se perdeu naquele meio tempo. Quando trouxe uma estrutura, um cinema com projetores de última geração, né? Os recursos 3D dos mais modernos, som 7.1 nas salas, entregando assim muita tecnologia, mas ao mesmo tempo com uma proximidade com as pessoas, com o público, que as grandes redes não entregam, né? Então a gente tem esse diferencial e eu acho que isso atrai um público que talvez não visitasse tanto cinema porque acha algo longe, caro, distante da sua realidade. Quando vem para uma cidade que nem Indaial, o público abraçou legal, a cidade abraçou legal, né? Porque é um date especial, é um ponto de encontro, é um lugar onde as famílias vão para confraternizar, para estar junto. É um ambiente familiar que não tem igual. São 7 anos de Cine Gracker e um dos dias mais felizes da minha vida foi quando a moça do RH, a Janara, no mês do meu aniversário, em abril, entrou em contato comigo e disse: Sérgio, é com você, a gente quer você na nossa equipe, você vai gerenciar o cinema de Indaial. Então, para mim, Cine Gracker hoje é minha vida. Cinema é minha vida e cinema está na minha pele, literalmente. Trabalhar no Cine Gracker foi uma total surpresa para minha vida, algo totalmente fora do contexto, já que a minha área de profissão era totalmente outra. Me lembro logo que eu entrei, porque eu entrei em 2020 e eu não tive nem consegui curtir a experiência porque entrou a pandemia. O Cinema de São Bento foi o último a abrir, nós ficamos 9 meses fechados, nós fechamos em fevereiro, março, e daí a gente só abriu novamente em dezembro. 2021 que eu comecei realmente a ver a rotina do cinema, de como era fazer parte daquilo, junto com o distanciamento, com o público de São Bento, como foi crescer. Então, realmente é inovador, é desafiador, eu gosto de fazer parte disso e realmente, assim, é aquelas agradáveis surpresas que a vida nos dá. Em Canela, por mais que tenha Gramado ali junto, que é a cidade que tem um festival de cinema, Canela não tinha cultura de irem ao cinema, de ter cinema, porque lá não tinha. Tem salas de cinema, mas que passam filmes aleatórios, filmes que já saíram. Um cinema com estreia, não tinha. E aí o Cine Gracker, ele traz a cultura do cinema para Canela. Algumas pessoas, né, as pessoas que gostam mesmo e que já conhecem cinema, eles tinham que sair e viajar por 1 hora ou até 2 horas para conseguir ir ao cinema. Daí o cinema chega na região e a gente inaugura e foi uma coisa assim esplêndida. E aí é tanto que a gente foi bem flexível no início para que eles conhecessem, se familiarizassem com o cinema, para depois a gente começar a aplicar regras. E hoje a gente vive um outro cenário, faz parte da cultura. Esta rede de cinema é totalmente diferente das outras que eu já trabalhei. A Gracker, ela é uma empresa muito familiar, ela nos traz para dentro, ela nos dá espaço para poder tomar decisões e fazer o que é necessário. Somos, como diz o Sandro, nós somos o coração e a visão deles lá dentro. Eu sinto uma tranquilidade, eu sei que eu estou dentro de um ambiente calmo, tranquilo, seguro, porque a partir do momento que eu passei por dentro, nós passamos por todo o processo de uma bilheteria, uma bomboniere, um check-in e entrar, você sente o espaço e a sua visão, você só consegue imaginar a criação que está lá na tela. Eu me sinto realizada de conseguir tocar uma unidade, porque para os que chegam só para assistir, é só para assistir, mas para nós que estamos lá dentro, é uma transformação. Acredito que sempre foi assim, ao decorrer dos anos a gente percebe assim, lidar com pessoas, né, tanto questão de equipe quanto público mesmo no geral, né? Quando a gente está ali à frente, tu percebe que eu sou a Andresa dessa forma, mas eu não posso ser essa Andresa com todas as pessoas que vêm até o cinema, com todas as pessoas da equipe. Eu tenho que ter essa sensibilidade e captar e perceber o que o público está vindo buscar, o que ele está querendo de fato da gente. Tu vê o crescimento da empresa, né? Tu vê o crescimento da equipe em si, no geral, que eu falo, né? De administração, de equipe que trabalha com a gente. Já passaram tantas pessoas, assim, e que hoje até são amigas, assim, né? Tu cria uma amizade. O cinema é uma segunda casa para a gente, né? A gente está muito mais tempo, inclusive dentro
do cinema hoje do que na própria casa, sabe? O Cine Gracker, ele tem uma estrutura de gestão aonde todas as áreas de suporte, marketing, mídia, financeiro, RH, operacional, eles nos dão todo um suporte, uma estrutura para que nós estejamos tranquilos no momento do atendimento ao cliente, no momento de trazer esse cliente e mostrar todo o nosso trabalho, toda a nossa magia. E é o que o cinema traz, né? É essa magia, essa experiência. O cinema, o propósito dele é naquele momento do entretenimento que a pessoa está buscando lazer com a família, ela precisa ter uma boa experiência. E isso ela inicia desde o momento que ela pisa no nosso hall de entrada, passa pela bilheteria, vai à bomboniere e adquire a pipoca dela e vai assistir seu filme. Certo? Nesse processo, existe todo ferramentas, existe produtos e uma equipe de pessoas. O cinema é muito engraçado. Ele tem aquele momento de pico, certo? Nós temos 3 salas ali, vai entrar 3 salas agora. Elas são muito próximas. Então, é um período ali de 30 minutos a 40, que é o momento que eu digo para os meus funcionários, que é o momento do show. É um momento que nós temos que fazer acontecer. Quando o cinema chegou lá, as pessoas acharam que ia ser como os antigos, né? Que não ia fugir daquela cadeira de madeira, né? É tradicional, é tudo, mas a gente acompanha a tendência. Então, são todas formato de sala, formato estádio, né? Então, eles não estavam preparados para isso. Eles achavam que seria como os anteriores, né? Então, foi uma surpresa para toda a região, né? Um cinema daquele porte estar instalado lá, né? Então, outras empresas, outros cinemas funcionaram lá, porém não tiveram muito sucesso, né? Foram coisas antigas, né? E o Gracker veio e revolucionou toda a visão de cinema que eles tinham. Já entramos na era digital, né? Então, a gente está falando de 100 anos de cinema, de Gracker, né? Agora 110 anos no total. Mas o cinema digital não é tão antigo assim, né? E então eles não estavam preparados para receber uma tecnologia daquela na nossa cidade. Então foi uma surpresa muito grande e eles gostaram da ideia. Nosso diferencial como empresa, né? No primeiro momento como empresa, é acolher as pessoas como família, né? Então é essa visão que a gente tenta passar para todo mundo que entra lá. Que o Gracker veio de Brusque, está em Porto União, mas a gente transmite essa coisa fraterna para todo mundo que entra lá, né? Então a gente expande essa coisa de família para que todos eles também tenham esse sentimento de estar frequentando uma empresa, porém com uma atenção familiar. Então eu estou com eles há 10 anos já de carreira de Cine Gracker e eu acompanhei todos, Porto União, Pato Branco, Arapongas. Então cada inauguração que eles tiveram, eu estive junto. Tudo que tem de novidade eu fui acompanhando. Essa mudança, quem acompanha mais tempo o cinema, eles percebem que tipo, a gente não tem nada do que uma outra rede maior tenha também, sabe? Tudo que a rede maior tem, a gente tem tão bom quanto. Uma honra e levanto a bandeira todos os dias pelo lugar que eu trabalho, pela família que me fez pertencer a ela, e eu sou muito feliz aqui. Por ser uma unidade, acho que menor, né, público, quantidade de pessoas assim, de estrutura, o que ela mais sente aqui, que eu vejo nelas, é o acolhimento, é o atendimento. Eu acho que é um ponto positivo que a gente tem, e eu sempre prezo isso, né, com toda a equipe, para a gente dar o melhor de nós, para que eles possam se sentir únicos aqui. Não é só assistir filme, é ser único dentro do cinema. O meu primeiro site desenvolvido foi o do Cine Gracker, ainda quem me chamou foi o Carlinhos, que eles tinham uma parceria ali, eu desenvolvi o site dentro da agência que eu comecei a trabalhar. Eu tenho bastante honra, assim, de participar desse projeto de vida, assim, que é uma vida toda, um legado, e trazer inovações, porque o próprio cinema iniciou sendo uma inovação para o Estado, uma inovação para o país, assim, né? Que é um dos primeiros cinemas que tem no Brasil. E a gente sempre busca isso, a gente sempre está ali querendo continuar esse desafio de trazer coisas novas e sempre estar aprimorando para a longevidade, assim. Bem, eu já atendia inicialmente o Sandro. À medida que foram surgindo os desafios para o cinema, para o Cine Gracker, eu tive a oportunidade, né, que agradeço muito eles terem acreditado na gente, dado essa oportunidade, então eu tive a oportunidade de abraçar novos desafios com o cinema, né, surgiram novas demandas, novos desafios, e o Cine Gracker, a família Gracker, foi me dando a oportunidade de crescer junto com eles nesse trajeto. O Cine Gracker, para a gente, é um exemplo de cliente, porque eles
a gente costuma dizer que eles querem tudo sempre do bom e do melhor, porque eles não querem pecar de jeito nenhum na qualidade da entrega do serviço para os clientes deles. Então, e como o cinema envolve muita tecnologia, eles não aceitam mais ou menos, eles querem sempre o que tem de melhor. Apesar dos desafios do mercado e inovação e tudo mais que a gente vive no dia a dia, mas eles não continuam evoluindo, continuam crescendo da mesma forma que estão fazendo. Eu acho que eles não estão errando nada, mas principalmente mantendo o que, na minha opinião, é o mais valioso deles, que é esse DNA de família, de parceria. Eu acho que tem muita coisa aí, além de filme, além de negócio, além de bilhete, além de pipoca, tem muito mais do que isso ali por trás. E eles estão fazendo isso com maestria, assim. Falar com o cinema de Brusque é completamente diferente de falar com o cinema de Planaltina. Então faz parte do nosso trabalho estar na rua e conversar com a exibição e visitar os cinemas e ouvir as histórias, né? Cada cinema tem a sua história, o Cinegracker tem a sua história de 110 anos, que coisa, né, maravilhosa. Então já faz parte do nosso DNA e a gente sente realmente muito prazer de ouvir essas histórias, né? De entender que, olha, o cinema, na verdade, tinha quase 1.500 lugares, a tela do cinema ficava aqui, o teto do cinema ainda é o mesmo, você vê um pedaço enorme de madeira e imaginar que aquilo está desde 1960 ali. Isso tudo é a história do Cinegracker, a história do cinema brasileiro e a história da indústria cinematográfica como um todo. E eu acho que tudo isso faz parte da experiência cinema. Está no cheiro da pipoca, está na emoção na tela de cinema, está no riso, na gargalhada, enfim, do programa que é ir ao cinema. O cinema não vai morrer, ele só vai crescer e a gente ainda vai ver 200, 300, 400 anos do cinema passando de geração em geração e as pessoas desfrutando cada vez mais de uma experiência coletiva por muitos e muitos anos. Então fica aqui o nosso desejo e os parabéns, porque não é fácil chegar nessa marca por tantas coisas que esses profissionais passaram, com tantas dificuldades, são econômicas, é uma pandemia muito pesada, foi o primeiro negócio a fechar, o último negócio a reabrir, a mudança no comportamento do consumidor, que hoje já tem tanta coisa para fazer, como é que eu vou encaixar o cinema? Então, quem trabalha com cinema, quem vive de cinema, são estrelas. Essas pessoas são as estrelas, são os guerreiros dessa indústria. Então eles merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração e podem contar sempre com a Warner e com a Universal, porque nós precisamos de vocês, dos cinemas abertos, para a gente continuar trazendo os filmes, os melhores filmes, e encantando as famílias por gerações e gerações. Em março de 2020 veio essa fatídica notícia da pandemia, que ninguém esperava que fosse durar o que durou. E pra gente foi assim, eu acho que eu não me arrisco a dizer que foi o pior setor, mas eu acredito que sim, porque eu acredito que para o entretenimento de modo geral, né, lazer, entretenimento, foi o setor que mais sofreu. E assim, faltam palavras para dizer o que a gente viveu, agonia, tensão, desespero, e ao mesmo tempo tinha-se um otimismo. A gente olhava, eu falo muito assim que nessa hora eu olhava para o meu pai, porque não tinha mais o que fazer, o que falar, e ele estava sempre positivo. Mesmo diante desse cenário, ele sempre falava, não, mas vai melhorar, a gente vai conseguir dar a volta por cima, porque de fato a gente ficou 9 meses com as portas fechadas, com tudo desligado, e equipamento de tecnologia, quanto menos usa, mais problema dá. Né? Então, assim, a gente não demitiu um colaborador. A gente teve que depois pensar em promoções, diminuímos o preço do ingresso, que até hoje não aumentamos. Desde a época da pandemia, a gente ainda não aumentou o preço do ingresso, porque a gente não teve ainda, assim, não sentiu que era o momento. Porque agora, sim, que a gente vê que o mercado realmente está voltando, que está mais corajoso, que as produtoras estão mais corajosas, né, em realmente pensar em futuro, porque sempre se pensava de 5 anos para frente o cinema de modo geral, né? Então, eu acho que agora é que o mercado está realmente... mergulhou de cabeça de novo, digamos assim, mas ainda tem respingos, né, do passado. Então, a gente tinha bastante cuidado, assim, sabe? Todo mundo de máscara, teve o distanciamento social também nas poltronas, então foi também bem desafiador
para o pessoal do site fazer um mapeamento de sala onde bloqueasse 2 poltronas para o lado, uma na frente e uma atrás. Então, as nossas salas que antes comportavam 100 e poucos lugares, estavam comportando 60, 50, né? Então, foi bem difícil, assim, bem difícil mesmo. E a gente sempre fala, assim, hoje, a gente olhando para trás, a gente fala, se a gente viveu uma pandemia e venceu, eu acho que nada mais pode nos derrubar, nada mais pode abalar a história do Cine Gracker. Hoje você não faz cinema se você também não acompanhar as mudanças de mercado e as atualizações que o mercado está o tempo todo acontecendo. As mutações de tecnologia e do mercado cinematográfico, elas são constantes. Então, nós temos no mundo do cinema alguns eventos muito importantes que a gente pode participar, se encontrar e fazer um network muito grande. Um deles, diria para tem em Campos do Jordão o festival O Show de Inverno, que é um grande encontro de majors e de distribuidoras de cinema e de exibidores. Mas a maior que nós temos na América Latina é a Expocine, que é em São Paulo, todo ano, mais ou menos no mês de setembro, onde esse evento, ele além de ser um encontro de todos os distribuidores de cinema do Brasil, e uma feira maior ainda é a CinemaCon. A CinemaCon ela é em Las Vegas, uma vez por ano também, onde lá você encontra os maiores diretores de cinema, os maiores atores, os produtores, as grandes majors com os CEOs delas lá, além de feiras de alimentação, feiras de tecnologia. Quer dizer, abrange o mercado mundial do cinema. A cada viagem, a cada network que é feito, você vem com ideias novas. Então, nós agora, a questão de poucos meses, acabamos de fazer um grande investimento no complexo da Van de Brusque. Nós remodelamos ela de uma maneira total, seguindo um padrão que nós temos nas outras cidades, mas já colocando tudo que tem de tecnologia de ponta que hoje o mercado oferece. A Expocine é o maior encontro de profissionais do mercado de exibição de toda a América Latina. Então, dentro da Expocine que você consegue decidir os rumos de qualquer operação de cinema, desde a compra de uma peça de uma pipoqueira, passando pela compra de um projetor e fazer toda uma obra de um complexo inteiro. E para uma empresa como o Cine Gracker, de 110 anos, com certeza a Expocine foi parte fundamental para mantê-los na vanguarda, principalmente na região de Santa Catarina. A Expocine sempre tem um respeito enorme por empresas que investem no mercado audiovisual, principalmente no mercado de exibição. E pelo aniversário de 110 anos do Cine Gracker, nada mais justo e necessário a gente homenagear toda essa trajetória que o Cine Gracker tem realizado, principalmente nesses últimos 10 anos, com uma expansão de diversas unidades espalhadas pelo estado de Santa Catarina. Então, parabéns, Cine Gracker, por todo esse sucesso e por todo esse crescimento. A ideia de a gente começar com essa sessão especial, TEA, né, que a gente chama, foi, na verdade, partiu de uma gerente nossa, da cidade de Arapongas, que ela já vinha tendo um público legal de autistas frequentando o cinema. Um dia, um representante da associação de pais lá do grupo de autismo falou com ela se não podia fazer, de repente, uma sessão específica para o grupo deles, né? Que eles tinham uma associação bem presente, bem legal lá na cidade. E aí, a nossa gerente, a Neuza, ela teve essa ideia de fazer uma sessão especial. E aí ela trouxe, a gente tem as nossas reuniões mensais com os gerentes, e aí ela trouxe essa ideia em uma das reuniões, para fazer em uma data específica, uma vez no ano, de repente. E aí a gente analisou isso internamente e aí eu, junto com meu pai, eu falei, por que a gente não faz isso todo mês? Então, para a gente
fazer com que eles se sintam abraçados, se sintam confortáveis, e até uma forma de talvez criar uma comunidade, né, entre eles, a gente resolveu fazer essa sessão especial. Hoje ela acontece todo mês, todo último sábado do mês, às 14 horas, em todas as nossas filiais. Então, em Brusque, como a gente tem dois cinemas, a gente acaba fazendo, sempre revezando. Num mês aqui na Van, outro mês no Cinema do Shopping. A gente foi o primeiro cinema do Brasil a ter essa sessão fixa, essa sessão TEA. E a gente fica bem feliz de dizer que a gente realmente teve a iniciativa, né? Para mim, cinema, além de emoção, é entretenimento. Eu acho que cinema é cultura, né? Tu viajas, é uma viagem em que tu entras dentro, dependendo do lugar, parece que tu estás lá dentro, vivendo aquela cultura, vivendo os hábitos, os exemplos das pessoas, né? E então, cinema é isso para mim, cinema é magia. Eu acho que tudo foi um legado que eles deixaram, né? Tanto o meu avô Carlos, como o meu pai Arno e como a minha mãe Nair, eles deixaram esse amor, esse legado para os filhos. E isso se perpetuou exatamente pelos exemplos que a gente teve na nossa vida, né? Pelo carinho, pelo amor e pela dedicação que eles tinham por cada negócio deles, e principalmente pelo cinema, né? Que o meu pai, o cinema ele tinha outros negócios, mas o cinema era a menina dos olhos dele, né? O cinema, para mim, é uma história que eu conto desde quando eu nasci. Eu nasci praticamente dentro do cinema. Eu comecei a trabalhar no cinema, propriamente dito, com 14 anos. Mas os meus avós, eu ia no cinema com eles com 4, 5 anos lá. E eu estava o dia todo dentro do cinema. Eu brincava dentro do cinema, aquela sala enorme, eu corria lá dentro. Meu avô trabalhava lá dentro, porque a grande paixão do meu avô, Arno, era o cinema. E eu criei uma reciprocidade muito grande com o cinema. Aquilo me tocava demais, lembrava dos momentos e tal, e eu fui crescendo dentro do cinema e peguei uma paixão por aquilo que eu não me vejo fazendo outra coisa. O cinema, para mim, hoje, né? Além de ser o meu local de trabalho, o local que me traz muitas memórias, muitas lembranças, é uma experiência. Eu vou sempre dizer isso, né? Uma experiência única, que eu acho que hoje filmes, séries, vídeos em geral, eles têm como nos conectar com algum lugar que a gente deseja conhecer, com alguma coisa que a gente deseja aprender, fazer, enfim. Então, eu acho que isso também, é uma forma de conexão, porque a gente acaba se vendo, às vezes, em alguma história, em algum personagem. Então, eu acho que isso é muito legal. Tu sai do filme com aquela sensação, né, de querer compartilhar aquilo com alguém, de dividir. Então, eu acho que esse sentimento é o cinema que te proporciona. Isso é único, assim, sabe? O que a gente vive dentro do cinema é realmente uma experiência única que nenhuma outra sensação vai te causar.
O Cine Gracker vem fazendo parte da minha rotina e também da minha história há cerca de uns 10 anos, quando inaugurou aqui na minha cidade. Antes, nós tínhamos que fazer grandes deslocamentos para cidades da região para podermos apreciar a sétima arte na forma mais real possível, que é numa sala de cinema. E a vinda do Cine Gracker para a nossa cidade oportunizou que nós possamos ter as maiores produções de cinema aqui em casa. Representa a união, onde a gente vê um filme junto com os nossos antigos e novos amigos. Quando a gente soube que a Van ia vir para cá e ia trazer um cinema, nós não imaginávamos que ia ser um lugar tão querido e tão prazeroso que nem como ele é. Parabéns pela iniciativa e nós ficamos muito felizes em ser seus clientes. Um grande abraço. Meu sonho era proporcionar para crianças que nunca estiveram na sala de cinema que vivessem esse mesmo momento. E esse ano, em abril desse ano, em parceria com o Cine Gracker, que me facilitou bastante, foi realizado um projeto trazendo 1.370 alunos das escolas públicas municipais de Erval do Oeste e 124 profissionais da educação. Muitas dessas crianças jamais tinham entrado numa sala de cinema. E foi fantástico, foi maravilhoso ver a alegria daquelas crianças, ver os olhos delas brilhando em frente à tela grande, assistindo pela primeira vez um filme. Essa é um momento. São momentos que jamais sairão da minha memória, também ficarão guardados eternamente na minha memória. Cine Gracker faz parte da história de Brusque, faz parte da história de muitos brusquenses, faz parte da minha vida. E espero ainda que tenha muito mais anos de vida e se eternize cada vez mais a família Gracker, o Cine Gracker, para que todos possam, com suas famílias também, serem agraciados pela sétima arte. É aqui no Cine Gracker que eu vivo experiências extraordinárias. É aqui que eu me emociono, é aqui que eu sorrio, que eu choro e que eu posso viajar pelo mundo da imaginação. Cinema é cultura e hoje o cinema faz parte da minha vida. Logo, o Cine Gracker também. É por isso que eu gosto tanto de estar aqui. O que mais me encanta é quando eu chego, tem uma decoração aconchegante, o atendimento de excelente qualidade, a pipoca quentinha e aquela experiência que só o Cine Gracker consegue te entregar. Quando você vem no cinema, você se prepara para isso. Você tem um horário, você tem o que você quer. Por exemplo, se eu quero a pipoca, eu já vou lá comprar pipoca, eu já venho com antecedência para comprar pipoca. São 2 horas da minha vida que eu me desligo de tudo. Eu estou prestando atenção naquilo que eu estou vendo, eu estou assistindo um filme. Então não tem o celular, então não tem uma rede social, não, é aquilo ali. Aquilo ali que eu estou assistindo com a pessoa com quem eu vim assistir. E o cinema, então, para mim, ele ficou sendo essa questão do hábito, mas ele, para mim, é um evento. Eu estive na estreia do Cine Gracker e desde então ele faz parte da minha vida. Em 2022, eu tive uma grande oportunidade. Trabalhei como projecionista na unidade aqui de Porto Belo e um momento que me marcou muito foi quando pude representar o cinema na Câmara dos Vereadores para receber uma homenagem da cidade. Atualmente eu frequento o cinema como cliente, mas o Cine Gracker me fez amar ainda mais a sétima arte e marcou a minha história para sempre. Meu nome é Vitória e eu aprendi a amar o cinema pelos olhos do Luan. Foi ele quem me apresentou o Cine Gracker. E agora, há 3 anos, todos os meses estamos no Cine Gracker, virou o nosso ritual. Entre tantas histórias contadas na tela, o Cine Gracker ele acabou fazendo parte da nossa história e de tudo que somos juntos. Totalmente familiar, totalmente seguro. Tu chega aqui, tu consegue se desligar do mundo lá fora e focar aqui, ó, no filme e esquecer que tem a bagunça acontecendo lá fora. O pessoal proporciona essa experiência pra gente. É a melhor coisa é aproveitar um filme na tela do cinema mesmo. Vai por mim. O Cine Gracker faz parte da minha rotina, fez parte da minha história. Eu praticamente toda semana venho frequentando. Quando eu não tô na sala da Van, tô na sala do Shopping Gracker. E já é hábito meu, segunda, quarta, sempre tá frequentando a sala de cinema. E sempre que tem um lançamento, eu não abro mão de ser um dos primeiros a prestigiar. Da rotina por causa dele, né? Porque antes eu vinha uma vez no ano e olha lá. Mas ele me fez ter essa rotina de vir frequentemente toda semana.